E aí, jovem aprendiz, tudo bem com você? Esse bolo comemorativo dos meus 50 mil seguidores lá no Instagram, eu quero compartilhar com você essa decoração, tá bom? Esse bolo aqui, eu nem vou te contar com quanto ele tá pesando, mas no final da videoaula eu quero te contar o peso desse bolo e como você pode apresentar esse bolo nas redes sociais para que o seu cliente consiga entender por que você cobra X valor num tipo de bolo desse aqui. Esse é um bolo estilo cake designer, por isso se eu fosse você eu não perderia nenhum detalhe dessa videoaula, tá bom? Dá uma olhadinha aqui na descrição que eu deixei alguns links importantes e vamos à nossa videoaula. Vamos lá então, olha só. Esse bolo aqui tem 17 centímetros, é um pão de ló, provavelmente esteja aqui na descrição desse vídeo. Esse aqui é um bolo de 13 centímetros. E primeira coisa que você tem que entender de bolo de andar, você precisa estruturar o seu bolo de andar, principalmente para mim que trabalha com pão de ló, ele é muito sensível e é importante colocar esses caninhos aqui, lembrando que eu tenho que deixar esse caninho exatamente desse tamanho aqui e no tamanho, esses três caninhos estão exatamente do mesmo tamanho para o meu bolo não ficar capengando, ok? E agora é só eu deixar ele bem rente aqui, ó, prontinho, assim eu já posso colocar. Depois que estiver, obviamente, pronto, esse aqui vem para cima desse aqui. Capite, jovem? Vamos lá, gente. Olha só. Derreta 500 gramas de chocolate meio amargo. Eu gosto de trabalhar com meio amargo justamente porque ele quebra o doce que já tem naturalmente no bolo por causa da massa, da calda, dos recheios. Derrete esse chocolate. Eu estou colocando aqui 350 gramas de chantilly geladinho, tá? Você vai mexer até dar o ponto. Não tente fazer com chocolate fracionado porque não vai dar certo. Essa medida que eu estou passando aqui, que inclusive está aqui na descrição, chocolate meio amargo de primeira linha e chantilly, tá bom? Esse mousse de chocolate também é bem facinho, eu ensino ele lá no Instagram, tá bom? @EduardoSalotti. Esse mousse ele é feito com doce de leite, chocolate em pó e chantilly, tá? Você vai preparar esse mousse e aplica. Você está percebendo que eu estou usando um bico ali na manga de confeitar, porque aí eu tenho o domínio de deixar essa camada bem fina, porque é como se fosse uma blindagem. Ela não vai servir para outra coisa, senão para fazer uma pré-camada para que não fique soltando farelos nesse bolo, tá bom? Gente, se você estiver ouvindo algum barulhinho aí, é porque eu estou perto do aeroporto aqui, então é uma avenida, passa aviões, carros, caminhões e ônibus e outras cocitas más, tá? Então eu vou passar em toda a superfície desse bolo. Eu já fiz esse processo aí no bolo menor de 13 centímetros. Esse bolo que eu estou fazendo essa pré-camada é o bolo de 17 centímetros de diâmetro que me rendeu 4 discos, 3 camadas de recheio, tá bom? Acerta bem direitinho. Você já percebeu, se você me acompanha há muito tempo, você sabe que eu não prenso bolos, tá? Mesmo assim os bolos ficam certinhos. O ganache de chocolate que eu reservei, ele com o tempo ele dá uma endurecida. O que eu fiz? Coloquei 30 segundos no micro-ondas e acrescentei o corante preto. Pelo fato da ganache já ser escura, eu não preciso colocar muito corante, tá bom? Então vamos lá, estou utilizando essa espátula da Glamour Cake Birds. Segue eles, deixei o link aqui embaixo, tá bom? Inclusive tem o link também do meu Instagram. Gosto de trabalhar com bico de confeitar nessa hora, mas não tem necessidade. Você pode trabalhar só com a manga, com um furinho na ponta dela, tá bom? Vou chamar o The Flash para me ajudar aqui, tá bom? E esse ganache ele vai endurecer. De novo, estou te lembrando disso. Leve ao micro-ondas vez em quando, sempre que precisar, tá? Como esse bolo aqui é para o consumo, eu acabei tentando deixar a camadinha mais fina, porque realmente na hora de comer o bolo ele fica muito chocolate. Se você colocar aí meio centímetro, fica muito. Então eu dei uma economizada aqui no ganache, você vai ver que aparece um pouquinho mousse de chocolate ali, mas não tem problema, tá bom? Porque esse bolo foi para o nosso consumo, tá? Estou utilizando aqui a espátula. Gente, você pode utilizar a espátula? Claro que sim, óbvio que sim. Se você não quiser utilizar uma espátula dentada, quiser utilizar um pincel de silicone para ficar aqueles riscos, quiser utilizar a espátula sem efeito, aquela espátula lisa, também pode, é gosto, tá bom? Eu quis utilizar essa espátula aí porque estava embaladinha desde que a Glamour mandou para mim e eu fiz questão de estar utilizando, tá bom?
a gente vai passando essa ganache, ela tem uma característica, gente. Tá frio aqui em Guarulhos, pelo menos nesse dia que eu fiz essa videoaula, tava bem frio. Então, você começa a aplicar no bolo, ela começa a secar, porque basicamente você tem chocolate aí. O chocolate em contato com frio, ele tende a firmar, tá? O que eu indico para você quando você estiver fazendo o bolo é, enquanto eu estava passando ganache nessa camada aí que é de 13 centímetros, o que eu fiz? A outra parte do bolo estava no freezer descansando para ela ficar bem firme, tá? Assim que eu terminei de espatular essa camada menor, eu já coloquei a camada maior na mesa, tá? Eu não uso guindaste, eu faço tudo manualmente, tá bom, gente? Então eu tiro aí com a espátula, com todo cuidado, transfiro para um isoporzinho ou para um cake board em MDF e levo para a geladeira para ele já ir dando uma firmada, tá? Eu estou usando o secador aqui, gente, justamente porque o ganache, ele endureceu nessa aplicação aí. Então, com o secador de cabelo, a gente consegue fazer com que ele amoleça um pouquinho e a gente pode ir acertando ele espatulando, tá? Se o seu bolo começar a aparecer aí essa base, como o meu está aparecendo, você pode passar mais ganache sem problema nenhum, até acertar ele ficar perfeitinho, tá bom? Assim como eu fiz com o meu. Tirei o meu bolo da geladeira. Olha o detalhe, gente. Olha o detalhe. Vida real é assim. Não pense que na confeitaria você não vai passar perrengue, porque vai. Sai um pedaço do bolo ali no fundo, ó, porque o ganache é uma cola. Então, olha só. Eu vou puxar a espátula. O que vai acontecer? O mousse de chocolate saiu ali e danificou o meu bolo. Quem já passou por esses perrengues, deixa o comentário aqui embaixo. Ou o bolo andou na bandeja, ou o recheio começou a sair, ou a calda começou a sair de dentro do seu bolo. Conta aí pra gente. Mas vamos lá, não tem problema nenhum. Eu dei uma ajustadinha aqui, bem de leve, sem problema algum. E eu posso confessar para vocês, gente, por muitas vezes, na hora do transporte ou na hora da decoração, meu chantininho deu problema. Eu entreguei para o cliente, expliquei, o cliente levou super numa boa. Graças a Deus, 99,9% dos nossos clientes são gente boa. Para fazer aquele efeito do chapiscado de dourado no bolo, eu estou usando uma porção de álcool com uma porção de pó da FAB, pó dourado, tá? Colocou essa porção de pó junto com a porção de álcool, gente, não dá para medir, então eu estou usando mais ou menos meio a meio, tá? Misturou esses dois carinhas, você já pode usar o seu pincel e aplicar no bolo, tá bom? Olha só, é só você dar um de Picasso aí, ó. Pega e vai jogando no seu bolo aleatoriamente. Se você quiser deixar um efeito mais harmônico, assim, mais coerente, também pode. Eu fiz um efeito de várias formas, coloquei atravessado, coloquei na diagonal, coloquei em pé. Eu sei que ficou bem interessante. E eu também dei uma pintadinha na borda do bolo, tá? Porque você, como eu optei em fazer a quina imperfeita, acaba dando aquela disfarçadinha. Olha só que legal esse topo da Dani Teles personalizado, uma pastora aqui da nossa igreja que faz esse trabalho maravilhosamente. Então, obrigado, Dani, por participar dos nossos 50K. Edu, me conte quanto está pesando esse bolo. Claro que eu conto. 3 quilos 550 gramas, tá bom? Para preparar esse bolo aqui na camada de baixo, eu tenho um pão de ló de 4 ovos assado numa assadeira de 17 centímetros por 10. Aqui na parte de cima, eu tenho um pão de ló assado na assadeira de 13 centímetros. Elas são bem pequenininhas. Só que devido ao acabamento com ganache de chocolate, esse bolo tomou um corpo bem interessante. Então, eu tenho 3 camadas de recheio aqui, 3 camadas de recheio aqui. Por isso, esse bolo ficou grandão assim. Então, ele tem aproximadamente 2 kg embaixo, 1,5 kg em cima, totalizando 3,5 kg. Dá para vender por peso um bolo desse aqui? Dá. Só que não dá para você chegar no peso que o cliente pede. Por exemplo, o cliente vai te dizer: eu quero um bolo de 4,5 kg que serve 45 pessoas. Não dá para você fazer um bolo desse aqui e chegar nos 4,5 kg certinho. Ou, muito provavelmente, ele vai passar do peso combinado, dificilmente ele vai faltar do peso combinado. Aí você tem que fazer um bem bolado com o cliente. E, gente, a melhor forma que você tem para trabalhar com o cliente é comunicação clara.
Ô, Maria Antonieta, você tá pedindo um bolo para mim que não dá para ter controle do peso. Então pode ser que esse bolo bata em 5 quilos, 5,5 kg. Então você vai pagar o que der o peso da balança, ok? No caso de você vender por peso. Se você quiser vender esse bolo por arte, então você vai ter que usar a cabeça. Se você tiver uma certa experiência, você sabe pelo tamanho do bolo, pelo diâmetro do bolo, mais ou menos quanto ele vai pesar. Então por um bolo desse aqui, eu cobro o bolo por quilo. 3 vezes, o meu bolo tá aproximadamente R$70 o quilo. 3 vezes 7, 21, com mais meio quilo vai dar 35, R$250. Só que em ganache cake, um bolo desse aqui sairia em torno de R$280 por esses quase 4 quilos de bolo. Tá bom? Uma forma que você tem de estar cobrando de forma diferenciada, porque no vídeo aqui talvez você não percebeu a dificuldade que tem, mas ele é bem trabalhoso. Você viu que tem que passar o aquecedor, tem uma série de coisas que vão dificultar o seu dia a dia. Se um bolo de chantininho, e se você tem experiência, você decora em 30 minutos. Um bolo desse aqui você vai levar no mínimo 1 hora para decorar. Claro que ele ainda pode dar uns probleminhas pelo meio do caminho, mas nada que 2, 3 vezes que você faça um bolo desse você tira de letra, tá bom? Então é isso aí, espero que você tenha entendido. Gostaria muito que você vivesse da confeitaria. Para isso você tem que se posicionar nas redes sociais, você tem que ter um cardápio com preços e sabores, você tem que ser especialista em atendimento. E onde você aprende tudo isso? Dentro do meu treinamento Vivendo da Confeitaria, que com bolos de festa, é o primeiro link aqui da descrição. Dá uma clicadinha lá e você vai conhecer o treinamento. Eu fico por aqui, feliz da vida e agradecido a Deus por esses 50 mil seguidores lá no Instagram. Desde o começo da videoaula você está vendo aqui no meu Instagram. E eu queria que você já fosse lá para se inscrever, ou clica no link número 2 aqui de baixo, que é o link do meu Instagram. Bolo é o futuro, vamos prosperar. Eu não sei se eu corto esse bolo, se eu vou comer com os amigos na sexta-feira, não sei o que eu faço ainda. Mas que esse bolo ficou muito churis, ficou.